A gente vai trazer todas as informações e a repercussão dessa operação da Polícia Federal hoje atrás de criminosos, de uma facção criminosa que planejava extorquir, sequestrar, matar funcionários públicos e autoridades, incluindo nessa lista o ex-juiz Sérgio Moro, senador Sérgio Moro, que deve falar a qualquer momento em Brasília. A gente vai dar prioridade a isso, então. É esperada também uma fala do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, a qualquer momento. Então, a gente pode interromper aqui as notícias justamente para priorizar essas falas direto de Brasília sobre a principal notícia do dia. Eu quero ser breve aqui no meu comentário inicial com vocês, mas não posso deixar de dizer. Tem horas que bate um cansaço gigantesco de viver nesse país alucinado que é o Brasil. E eu estou dizendo isso porque essa operação da Polícia Federal, que é muito importante que seja levada a sério, com muito rigor, porque é gravíssimo que o crime organizado se mantenha ativo dessa forma no nosso país, a ponto de planejar o assassinato de autoridades. Agora, essa operação ela se tornou pública depois de uma fala desastrosa do presidente da República, Lula, que numa entrevista falou num tom agressivo, violento, falou em vingança, usando inclusive palavras de cunho sexual, muito agressivo o discurso do presidente, falando em se vingar do ex-juiz Sérgio Moro, que, como todos nós sabemos, o condenou à prisão e depois todas as sentenças foram canceladas pelo STF, que condenou julgamentos contaminados, que não foram imparciais, como a justiça deve agir. O fato é que o presidente Lula diz o que disse num tom de muita revanche e vingança contra o ex-juiz Sérgio Moro. No dia seguinte, o Brasil acorda com a notícia de uma organização criminosa planejando assassinar autoridades, incluindo o Sérgio Moro. E aí o caldeirão, a panela de pressão do discurso político explode. Porque, obviamente, que a fala do Lula foi explorada politicamente como se a fala do Lula tivesse conexão com esses ataques do crime organizado, o que não tem, mas isso não faz a fala do Lula ficar menos inapropriada. Foi absolutamente desastroso o que o presidente Lula disse. E o que eu pensei em trazer para vocês hoje é a seguinte reflexão que eu já tenho trazido outras vezes ao longo das últimas semanas. Revanchismo não vai levar esse país adiante. Condenar, se vingar do ex-juiz Sérgio Moro não é programa de governo. Investigar e condenar o ex-presidente Bolsonaro não é programa de governo. Que a justiça investigue quem tem que investigar, que a justiça puna quem tem que punir, mas isso não é programa de governo. Esse governo tem que ter a grandeza, a hombridade, a sabedoria, a inteligência de olhar para frente. Nós precisamos de combater um crime organizado que faz o que faz nesse país. Tem que construir casa em encosta que as pessoas estão morrendo em encosta que desaba. Tem que melhorar a educação, que tem criança que entra na escola e sai sem ser alfabetizada. A gente tem um mundo de coisas para resolver. Uma economia que precisa voltar a crescer, que precisa ter ritmo, que precisa gerar oportunidade. Olhar pelo retrovisor pelos próximos 4 anos vai afundar esse país e esse governo. Então, assim, a gente tem que sair desse lugar. Sair desse lugar de uns contra os outros. E é preciso que o presidente que foi eleito, com uma margem pequena, com a divisão política que esse país viveu em 2022, tenha a grandeza de sair desse lugar da revanche, da vingança e de olhar para frente. Entregue à justiça as investigações que têm que ser feitas com total seriedade. Seja contra quem for. Contra um criminoso do PCC, contra um juiz, contra um ex-presidente, contra quem for. A justiça que investigue e puna cumprindo a lei, rigorosamente a lei. Se a gente não parar de olhar pelo retrovisor do ponto de vista de programa de governo, a gente não vai sair do lugar que nós estamos. E ele não é nada bom.